A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Nós estamos estudando uma série de lições nesse quarto trimestre que traz como assunto geral corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Lições comentadas pelo pastor Silas Queiroz. Todas as lições estão girando em torno dessa temática, corpo, alma e espírito. E o objetivo desse trimestre é exatamente mostrar, nos fazer compreender quem é de fato, o que é de fato o homem, com os seus três elementos, corpo, alma e espírito. E, no fim de tudo, também, nós vamos compreender todo o processo de restauração que o Senhor realizou justamente para resgatar o homem, para trazer o homem de volta à comunhão com Ele, com Deus. Bom, nós vamos estudar a terceira lição hoje, mas antes de nós entrarmos aqui no assunto da lição, eu quero deixar aqui alguns abraços. Eu prometi a vocês que eu iria trazer hoje os abraços dos nossos irmãos que nos acompanharam nas duas lições anteriores que nós realizamos aqui. Eu havia esquecido de anotar o nome aqui dos irmãos que participaram conosco e eu quero transmitir para vocês aqui o meu abraço a todos vocês que têm interagido conosco na nossa lição aí, sempre deixa o seu comentário, acrescentando alguma coisa, e eu fico muito grato de receber as mensagens de cada um de vocês. Na lição 1, os nossos irmãos que deixaram aqui uma palavra para nós, fizeram algum comentário da lição, foram o nosso irmão José Luiz, a irmã Josélia Valadão, Ana Paula Silva, a irmã Angélica Gomes, o nosso irmão José Carlos, a irmã Mariana Leite, a irmã Flaviana Matos, presbítero Valci Guimarães, a irmã Márcia Souza, também o nosso irmão João Rangel, irmão Natalino, o pastor Eduardo lá da Igreja Assembleia de Deus em Maricá, a irmã Raquel Sabino e Leci Tomás Rosa. Esses deixaram aqui uma mensagem para mim na lição de número 1 e eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês e a minha gratidão por terem interagido conosco. Na lição passada, que foi a lição 2, os irmãos que deixaram aqui uma mensagem para nós foram o presbítero Messias, a irmã Josélia Valadão, o irmão João Rangel, a irmã Conceição Costa, Valci Guimarães, o irmão Timóteo, lá de Muriqui, Samuel Moraes, muito obrigado também, Mariana Leite, Love Profissa, essa aqui colocou um nome aqui fictício, Love Profissa, Laércio Cirilo também, o irmão Natalino e Angélica Gomes. Muito obrigado a vocês que deixaram aí uma mensagem fazendo o comentário da nossa lição de número 2. Quero deixar aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês também que interagiu conosco, vocês que têm interagido nas nossas lições, meu muito obrigado. Os comentários de vocês servem como incentivo, motivação, e é importante também para mim porque me ajuda a ter uma noção de como está chegando o assunto que nós estamos estudando e como está chegando para vocês, né? O grau de compreensão, de entendimento, de concordância. Isso tudo é muito importante, é muito significativo. E eu espero que vocês continuem assim, interagindo conosco e também compartilhando aí o nosso vídeo, convidando outras pessoas para fazer parte também, ok? Bom, voltando aqui ao título da lição, lição de número 3, lição esta que será estudada nesse dia 19 de outubro de 2025. O título da nossa lição, da lição de número 3, é o corpo e as consequências do pecado. Então vamos lá. Estamos estudando até a lição 4, nós vamos estudar uma série de lições falando sobre o corpo humano. Na lição 1, o título da lição foi o homem, corpo, alma e espírito. Na lição 2,
O título da lição foi O Corpo, a Maravilhosa Obra da Criação. E a lição que vamos estudar agora nos fala sobre o corpo e as consequências do pecado. Observe bem, na lição passada nós falamos do corpo como sendo uma obra maravilhosa, uma obra perfeita. Deus, quando fez o homem, fez perfeito, uma obra magnífica, extraordinária. Nós falamos aqui sobre o desenvolvimento do corpo humano, o funcionamento do corpo humano. Falamos da harmonia que há no funcionamento dos órgãos, dos sistemas. Tudo funciona em perfeita harmonia, sincronizado. Então, o corpo humano, sem dúvida nenhuma, é uma maravilha. O corpo humano é uma obra maravilhosa. Não é à toa que o homem ele é visto como a coroa da criação, símbolo da perfeição, de tudo que foi feito por Deus perfeito. No entanto, a lição de hoje vai nos mostrar que houve um acidente. Houve um acidente terrível, um acidente espiritual. O homem foi feito perfeito, mas o pecado entrou na vida do homem. O pecado entrou na vida do ser humano. E a partir de então, uma vez que o pecado afetou a vida do homem, nesta lição nós vamos compreender as consequências, nós vamos entender as dimensões do estrago causado pelo pecado na vida do ser humano. Quais foram as consequências, vamos colocar aqui as principais consequências do pecado na vida do homem. O pecado trouxe estragos em que áreas da vida do humano, na vida do ser humano? Nós sabemos que o pecado trouxe estragos terríveis, destruição terrível. O pecado descaracterizou o homem. E a lição de hoje, ela tem como finalidade nos ajudar a compreender isso. Quais foram os estragos causados pelo pecado na vida do ser humano? Nós já sabemos que o pecado, ele entrou na vida do ser humano, entrou na vida do homem, lá no Jardim do Éden. Ainda quando Adão e Eva estavam vivendo dentro do jardim, o casal original que deu origem a toda a humanidade, mas o pecado começou com eles. Deus os fez perfeito, mas algumas coisas aconteceram no jardim que levaram o homem ao fracasso, a sofrer as consequências deste mal chamado pecado. E a lição de hoje vai nos ajudar a dimensionar isso, a mensurar isso, vai nos ajudar a compreender o quanto o pecado foi realmente terrível e, de fato, foi um grande acidente na história da humanidade, que trouxe prejuízos terríveis que não são reparáveis com a sabedoria, a inteligência do homem. A única forma de reparar os estragos causados pelo pecado é aceitar a Jesus como Salvador. Fora isso, os estragos causados pelo pecado são irreparáveis. A única forma de você achar reparação ou restauração de todo o mal causado pelo pecado é recebendo Jesus como seu Salvador. Bom, vamos estudar então hoje sobre o corpo e as consequências do pecado. Eu gostaria já de antecipar para vocês
6 das principais consequências do pecado na vida do homem. Primeiro, separação de Deus. Esse foi uma grande consequência, uma terrível consequência sofrida pelo homem. Quando o homem pecou contra Deus, quando o homem se deixou levar, se deixou ser contaminado pelo pecado, ele sofreu a separação de Deus. Outra consequência terrível do pecado na vida do homem é a morte física. Mas, nesta lição, por exemplo, vai ficar muito claro que o pecado trouxe para o homem a morte em 3 aspectos: físico, moral e espiritual. São 3 aspectos. O homem, ele morre por causa do pecado, ele morre nessas 3 áreas. Fisicamente é consequência do pecado, moralmente é consequência do pecado, o homem morre moralmente, e o homem morre também espiritualmente, eternamente, por causa do pecado. Então são as consequências: morte. Número 3, falando das principais consequências do pecado, a terceira consequência: maldição sobre a terra. Nós vamos aprender na lição de hoje que até a terra sofreu por causa do pecado do homem. Mas alguém poderia perguntar: mas por que, pastor? Por que a terra sofreu as consequências do pecado do homem? O que a terra tem a ver com o homem? A resposta é tudo. Porque Deus, quando fez o homem, colocou o homem para ser o gerenciador, aquele que iria tomar conta, que iria administrar tudo. Deus fez todas as coisas e, por fim, no 6º dia, ele fez o homem e colocou o homem como responsável pelos peixes, pelas aves, pelas árvores, pela natureza de um modo geral. Cabia ao homem administrar tudo isso. E Deus, quando fez o homem, colocou o homem numa perfeita harmonia em relação a tudo mais que foi criado. De maneira que todo o equilíbrio da natureza estava no homem também. Dependia do homem também. Enquanto o homem estava bem com Deus, tudo à sua volta funcionava em perfeita harmonia. Tudo funcionava em perfeito sincronismo. As coisas começaram a se desequilibrar e sofreu consequentemente as consequências do pecado de Adão e Eva, porque Adão, de fato, o homem, no caso, o homem foi colocado por Deus como aquele que deveria gerenciar, administrar toda a criação estabelecida por Deus. Todo o mundo vegetal, mineral, de alguma forma, estava em harmonia, estava, de certa forma, sincronizado com o homem. Quando o homem peca, a natureza também sofre. A terra, ela também passa a sofrer consequências por causa do pecado do homem. Bom, quarta consequência do pecado, sofrimento. A partir do momento que o homem pecou, ele começou a sofrer. Sofrimentos no corpo físico, nós temos as doenças, os acidentes, que podem causar consequências dolorosas. Temos os problemas da alma, das emoções, né? Os sentimentos que muitas vezes ficam comprometidos com as preocupações, ansiedade, com as angústias. Então, tudo que está relacionado a sofrimento são consequências do pecado que entrou na vida do homem. Tanto de origem física quanto de origem da alma, mas os sofrimentos são frutos, são resultados, consequências do pecado.
Quinta consequência do pecado, expulsão do Éden. Adão e Eva, eles foram colocados no jardim para cuidar do jardim. Mas por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim. Por que foram expulsos? Porque eles haviam comido do fruto proibido e a árvore da vida estava lá. Se o homem come da árvore da vida, o homem nunca iria morrer. O homem, não podendo morrer, não poderia pagar pelo preço do seu pecado. E se o homem não pudesse morrer, consequentemente ele estaria eternamente perdido. Porque o preço para pagar os nossos pecados seria a morte. E nesse caso foi a morte de Jesus, o Filho de Deus, que veio para morrer por nós. Então, uma vez que o homem pecou no jardim, era necessário que ele saísse do jardim para não comer do fruto da vida, da árvore da vida. A árvore essa que nós teremos direito a comer quando formos arrebatados e nós estivermos no céu com o nosso corpo transformado, totalmente livre de qualquer prática pecaminosa. A Bíblia nos diz que nós vamos poder comer da árvore da vida lá na frente, na eternidade. E a sexta consequência grave do pecado é claro, é óbvio, a condenação. A condenação, ela é a condenação eterna, vamos colocar assim, ela é sem dúvida nenhuma a consequência do pecado na vida do homem. O pecado trouxe para o homem condenação. Além de trazer separação, morte física, além de trazer maldições para a terra, além de trazer sofrimento para o homem, além do homem ter sido expulso do Éden, o pecado também trouxe para o homem condenação. Condenação essa que você só consegue se livrar dela quando aceita Jesus como Salvador. Quando nós temos Cristo na nossa vida e quando nós agora somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus, nós encontramos o perdão para os nossos pecados e de condenado passamos a ser absolvidos na presença de Deus. Então, vocês observem aí que essa lição ela é muito interessante para que possamos avaliar o quanto a entrada do pecado na vida de Adão e Eva realmente foi desastroso para a história da humanidade. E a coisa só não ficou pior porque o nosso Deus, onipotente, onipresente e onisciente, ele já tinha um plano preparado para nos restaurar. Porque Deus nunca foi apanhado de surpresa. Quando Satanás entrou no jardim do Éden e induziu, na forma de serpente, induziu Eva a comer daquele fruto, que por sua vez induziu também Adão a comer, quando o pecado entra ali, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto para restaurar o homem da condição de pecador. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, que nunca foi apanhado de surpresa, nunca precisou improvisar, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. E quando o diabo pensou que ele tinha finalmente destruído a criação de Deus, que Deus mais amava, que era o ser humano, o nosso Deus anuncia que haveria um escape, haveria uma solução para o homem. Bom, mas nós vamos falar sobre isso mais à frente aqui. O nosso texto áureo diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomados, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Esse versículo nós vamos voltar a comentar aqui na leitura bíblica em classe. A verdade prática diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo,
na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Eu já falei sobre isso na lição passada. Quando o homem pecou, ele não pecou só numa área, ele não pecou só no corpo, ele pecou com a alma, com o espírito e com o corpo. Portanto, quando o homem está em pecado, ele está com as suas três áreas, seus três elementos completamente contaminado pelo pecado. No entanto, quando Jesus perdoa os nossos pecados, e ele nos purifica não só o corpo, mas purifica também a alma e o nosso espírito. Porque nós somos um ser integral. Embora nós identificamos três elementos distintos que compõem o ser humano, mas entendemos que o ser humano é um ser integral, indivisível. Portanto, se ele pecou com o corpo, ele também pecou com a alma, com o espírito. Mas se ele recebe restauração do corpo, claro que também a sua alma e seu espírito experimentam a mesma restauração. Tá certo? É isso que nós vamos entender na lição de hoje. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui dois textos bíblicos, Gênesis capítulo 3, versículos 17 até o 19, e temos também Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 até o 7. Mas antes de eu entrar no comentário desses versículos aqui, eu quero também apresentar para vocês o objetivo desta lição. E aí os professores devem prestar muita atenção, porque o objetivo desta lição aqui são três. Primeiro, analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Nós já falamos sobre isso. O ser humano foi criado perfeito, sem mancha, sem pecado. Consequentemente, não sofria dores, não sofria tristezas, decepções, não envelhecia. O homem foi criado perfeito, mas o pecado, quando entrou, alterou esse ciclo, alterou a vida do ser humano. Segundo tópico, segundo objetivo da lição, explicar que apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Isso aqui é muito importante. O homem pecou no Jardim do Éden, e a partir daí todos da descendência de Adão e Eva, naturalmente, eles têm a mesma tendência a pecar, são inclinados ao pecado por conta da natureza pecaminosa que dominou Adão e Eva. Então todos nós já nascemos com a natureza inclinada para o pecado. Nós pecamos porque somos pecadores? Ou nós somos pecadores porque pecamos? Como é que a gente interpreta isso? Nós pecamos porque somos pecadores. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Nós já nascemos inclinados para a prática do pecado. Então, essa lição nos ajuda a compreender isso de uma forma muito clara, que, no caso, a consequência do pecado na nossa vida, ela já vem desde Adão. No entanto, nós não perdemos a capacidade de fazer a escolha. Somos nós que escolhemos se queremos continuar dominados, escravos do pecado, ou se queremos ser libertos disso. Jesus veio para nos dar a oportunidade de fazer a escolha. Então, o ser humano que hoje está na prática do pecado, por mais vil pecador que ele seja, ele tem a oportunidade de fazer uma escolha. Ele pode optar por continuar pecando e sentindo prazer no pecado, mas ele também pode tomar uma decisão de romper com essa escravidão ao pecado e, recebendo Jesus no seu coração, ele será liberto de todas as mazelas, porque a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. É uma escolha. Todo ser humano tem direito a essa escolha. Às vezes o diabo, ele domina certas pessoas de tal forma que leva as pessoas a pensar que não tem jeito. Por causa disso, muitos se suicidam. Por causa disso, muitos se entregam completamente e desistem da vida.
Mas isso é uma artimanha do inimigo, porque por mais pecador que o ser humano seja, ele tem ainda dentro de si o direito de escolher se ele quer permanecer no pecado ou se ele quer ser liberto. Ele tem o direito de escolher. Ele não vai ser liberto pela sua própria capacidade, pela sua força, pela sua sabedoria, pela sua religiosidade. Não, não, não. Ele vai ser liberto se ele escolher Jesus. Se ele resolver entregar a sua vida a Jesus e deixar Jesus trabalhar na vida dele, a escolha certa fará com que ele seja liberto. Mas o ser humano, apesar de estar hoje dominado no pecado, ele continua com o direito de escolher. Do mesmo jeito que Adão teve a oportunidade de escolher, Eva teve a oportunidade de escolher entre obedecer ou desobedecer à ordem de Deus. Nós temos ainda hoje a oportunidade de escolher. O livre-arbítrio é uma dádiva que foi concedida por Deus a nós, e nós podemos exercê-lo a hora que nós bem entendemos. É uma escolha, é uma escolha. Bom, o terceiro objetivo desta lição é refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Tá? Então, esses são os três objetivos da nossa lição. A nossa lição ela está dividida em três partes. No primeiro tópico, o comentarista fala sobre da perfeição à morte. Então, ele traz aqui um resumo desse processo. O homem foi feito perfeito, mas por conta do pecado, ele acabou experimentando a morte. Então, no primeiro subtópico aqui, o comentarista coloca a certificação divina. Então, ele diz aqui, ó, o homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, e em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina. O próprio Deus, após a criação, certificou a qualidade de sua obra. Então, nós temos aqui no primeiro momento, Deus fazendo o homem de forma perfeita. O homem foi feito perfeito. Mas aí, o pecado altera tudo. No segundo subtópico, nós temos aqui pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Mas abaixo o comentarista diz, em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer, se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Não tem para onde correr. Todo ser humano, ele nasce, cresce, envelhece. Alguns, por misericórdia de Deus, conseguem envelhecer e morrer de velhice. Você já viu isso? Tem pessoas que morrem de velhice. É raro hoje em dia. Mas a pessoa morre sem dores, sem enfermidade. Simplesmente o corpo faliu. Faliu. O corpo não aguentou permanecer vivo. O corpo envelheceu, os órgãos envelheceram, o coração envelheceu, o rim envelheceu. E aí chega um momento da vida que o corpo para. Parou porque não aguentou mais viver. Existem pessoas que morrem de velhice. São raros hoje em dia, mas existe. Mas, normalmente, as pessoas morrem de doença. A doença acelera o processo da morte física. A doença, ela se encarrega de acelerar o falecimento
das pessoas. Hoje nós conhecemos doenças diversas, muitas e muitas enfermidades que, uma vez que são acometidas no ser humano, aos poucos, algumas até mais rápidas, mas de um modo geral, elas aos poucos vão castigando, surrando o corpo, até que esse corpo chega a um momento que não suporta mais a enfermidade. Então, nesse segundo subtópico aqui, pecado e dor, nós temos o comentarista falando sobre o pecado como sendo a grande causa das dores, das enfermidades e do envelhecimento, do falecimento do corpo. No terceiro subtópico, o comentarista continua falando sobre velhice, autenticidade e gratidão. Então ele diz aqui, dentro do grave quadro do adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado. Gerontofobia. O que é isso? Um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Tem pessoas que têm medo de envelhecer. Tem medo de envelhecer. Por quê? Porque sabe que o processo de envelhecimento é o processo de aproximação para o dia da morte. O corpo, envelhecendo, está contando os dias para o seu falecimento. E isso causa pavor a pessoas que têm pavor da velhice, por conta da brevidade da vida, né? Do fato de se saber que, uma vez o corpo envelhecido, resta muito menos tempo de vida do que já se viveu. No entanto, nós cristãos aprendemos pela Bíblia que nós devemos saber administrar a nossa vida. O ser humano precisa ter consciência de que o seu tempo de vida nesta terra, fisicamente, o seu tempo é breve. E ele precisa aprender a administrar esse tempo de vida. Saber viver a infância, saber viver a sua adolescência. Ele precisa saber viver a sua juventude. Saber viver a fase da idade madura, do homem, da mulher madura, e deve se preparar psicológica e emocionalmente para vivenciar a velhice, entendendo que a velhice é a fase da vida do homem onde o ser humano já viveu um tempo suficiente para acumular experiências, sabedoria e também o entendimento sobre a jornada nossa aqui na Terra, que é o nosso tempo de vida. Bom, o comentarista coloca aqui para nós aqui mais algumas coisas interessantes que eu quero ler. Eu estou fazendo questão de ler o comentário porque eu achei muito interessante. O comentarista fala o seguinte: a Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Eu falei sobre isso aqui agora, né? Agora vamos para o segundo tópico da nossa lição. No segundo tópico, o comentarista fala sobre a responsabilidade humana. Olha que coisa interessante. Apesar do homem não ter usado com sabedoria o livre-arbítrio que ele tinha no jardim, porque ele tinha o direito de escolher entre obedecer a palavra de Deus ou não obedecer, e o homem, Adão e Eva, não obedeceram, escolheram não obedecer, mas Deus não tirou do homem o livre-arbítrio. Portanto, o homem, ele é responsável pelas suas decisões, ele tem total responsabilidade sobre
as decisões da sua vida, porque ele tem o livre-arbítrio, o direito de escolher como vai conduzir a sua vida. Então, no primeiro subtópico, o comentarista coloca aqui o corpo e livre-arbítrio, mostrando o quê? Que o corpo, ele sofre as consequências das decisões tomadas pelo ser humano. O ser humano é responsável pelas decisões que ele toma e o corpo sofre as consequências. A gente ouve muito o pessoal dizer assim, quando chega a hora de morrer não tem jeito, quando chega a hora não tem para onde correr. As pessoas costumam falar muito isso, né? Mas sabe o que a gente aprende na Bíblia? Quando a gente estuda a Bíblia, nós percebemos que o homem, ele tem sim capacidade, com as suas escolhas, ele tem a capacidade de prolongar ou encurtar a sua vida. Vocês sabiam disso? Ao contrário do que muita gente fala sobre a fatalidade da vida, né? As pessoas falam, não, tinha que ser assim, tinha que acontecer, não tem jeito, quando chega a hora não tem para onde correr. Mas olha, não é bem assim que a Bíblia nos ensina com respeito à vida. Vejam bem, Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, olha o que nos diz a palavra de Deus nesse texto. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Opa! Então eu aprendo com Deuteronômio 5,33 que eu posso prolongar o meu tempo de vida à medida que eu procuro andar dentro da vontade de Deus. Se eu ouvir os conselhos de Deus através da sua palavra, a minha vida pode ser prolongada. Está aqui. Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, nos fala exatamente sobre isso. Isso é muito interessante. É algo que a gente deve ler, refletir, e isso deve nos chamar a atenção. A nossa vida pode ser prolongada ou encurtada, de acordo com a nossa forma de lidar com a palavra de Deus. Outro texto interessante que nos ajuda a compreender sobre isso também está no Salmos 34, versículos 12 até o 14. Olha o que diz o texto. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Esse texto está nos dando um conselho para que nós tomemos cuidado com a nossa língua, com a nossa forma de viver, para que nós possamos ter uma vida longa. Ainda em Êxodo capítulo 20, versículo 12, olha o que nos diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Nós estamos tratando aqui sobre os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Tem um mandamento aqui que traz uma promessa, o único mandamento com promessa, que é o 5º mandamento, que diz o quê? O texto fala da seguinte forma, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Opa! Eu aprendo aqui que se eu honrar meu pai e minha mãe, eu terei os meus dias prolongados. Isso significa que está no meu poder, a escolha de viver mais ou viver menos. Depende da minha conduta, da minha forma de viver, da minha forma de agir. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a fatalidade, que a gente muitas vezes faz uso, afirmando que alguém quando tinha que morrer, que se morreu porque tinha que morrer mesmo, porque tinha que morrer daquele jeito, tinha que morrer naquela hora. Não é bem assim. A Bíblia nos fala de escolhas que podem influenciar para viver mais ou para viver menos. Depende das nossas escolhas.
Tá certo? Tá aqui. Primeiro subtópico, corpo e livre-arbítrio. E também no segundo subtópico, ainda na parte 2, nós temos aqui a potencialização do sofrimento. É claro que o sofrimento na vida do homem pode ser potencializado pelas nossas decisões. De que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. É bíblico. Então, a minha falta de cuidado com a vida pode agravar o sofrimento na minha vida. Eu posso ter mais sofrimento físicos e emocionais e espirituais de acordo com a forma de conduzir a minha vida. Está nas minhas mãos a condição para escolher viver uma vida de muito sofrimento ou de pouco sofrimento. Depende das decisões que eu tomo. E no terceiro tópico, nós temos aqui o título do terceiro tópico, do abatimento à glorificação. Então, nós falamos aqui no primeiro tópico sobre a perfeição, da perfeição à morte, ou seja, o homem passou a morrer. No segundo subtópico, nós falamos sobre o livre-arbítrio como a ferramenta que tanto pode nos fazer sofrer mais como sofrer menos. E agora no terceiro tópico nós temos do abatimento à glorificação. Nós vamos falar aqui como que o homem pode sair desse quadro de morte física, moral, espiritual, como que o homem pode sair desse quadro de autodestruição que ele assumiu quando ele pecou no Jardim do Éden. Como é que o homem pode escapar disso? Como é que se dá o processo de glorificação? Então, o comentarista colocou aqui no primeiro subtópico a realidade das enfermidades, coloca aqui as enfermidades como sendo também consequências do pecado. Pastor, mas quer dizer então que eu estou doente porque eu estou em pecado? Diretamente não, mas indiretamente a enfermidade só existe por causa do pecado. Nós só ficamos enfermos porque o pecado entrou na vida do ser humano. A enfermidade é um processo de aceleração para a morte do corpo. Essa é a verdade. A enfermidade castiga o corpo, enfraquece o corpo até que o corpo morra. Então a enfermidade é consequência do pecado. Não resta dúvida disso. No segundo subtópico nós temos aqui o enfado e canseira. Então o corpo, com o passar dos anos, ele vai cansando, vai se tornando debilitado, ele vai perdendo as forças, o ser humano vai perdendo o vigor. Perdendo o vigor, ele também perde o prazer de viver. No fim das contas, o ser humano acaba se entregando e o cansaço, o desgaste, a perda do prazer o leva a aceitar a morte, porque de fato, na velhice, o corpo chegou no seu limite. Então, o enfado e canseira é um processo natural do envelhecimento de um corpo, do falecimento de um corpo, que sofre as consequências do pecado. Bom, mas nós temos aqui também um texto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 40, o apóstolo Paulo dá uma aula extraordinária sobre a questão do corpo humano. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40, Paulo escreve o seguinte: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. 41, uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo, corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado na vida do homem é a morte. Morte espiritual, morte moral, morte física. No entanto, Paulo está ensinando aqui que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus,
vai voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que morreram na sua fé em Cristo, com a sua fé em Cristo, ressuscitarão. E eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível. Por isso que ele fala aqui no versículo 42, semeia-se corpo corrupção, corpo mortal, corpo que morre, a gente sepulta, enterra, mas esse corpo um dia vai ressuscitar sem corrupção, ele vai se ressuscitar incorruptível. Quando isso vai acontecer? No dia do arrebatamento da igreja. Versículo 43, semeia-se em ignominia, ou seja, vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então vocês vejam aqui que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: em Adão, como somos descendentes de Adão, todos nós morremos por causa da natureza pecaminosa, por causa das práticas do pecado. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. E agora nós não somos mais segundo o primeiro Adão que foi lá no Jardim do Éden colocado. Agora nós somos segundo o segundo Adão. Nós estamos agora vivendo a vida do segundo Adão, que nesse caso foi Cristo. Nós agora estamos vivendo a promessa da redenção. E essa redenção do corpo será realizada quando a igreja for arrebatada e nós, aqueles que estiverem mortos nesse período, ressuscitarão com um corpo incorruptível. Na sequência do texto aqui no versículo 48, Paulo diz: qual terreno tais são também os terrenos, e qual celestial tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que é que Paulo está dizendo? Em Adão nós morremos, sofremos as consequências do pecado, mas em Cristo nós ressuscitaremos e receberemos um novo corpo. Veja bem, a Bíblia não está falando de transmigração de alma, quando uma alma ela sai de um corpo para receber outro. Não, a Bíblia fala de ressurreição. Quando o corpo de um cristão é sepultado, a sua alma foi para o paraíso. No dia do arrebatamento, a sua alma se une a um corpo ressuscitado. Oh, que coisa gloriosa! Esse mesmo corpo carnal, pó e cinza, essa carne que vai ser desmanchada na terra, essa carne que vai ser dissolvida na terra, essa carne que vai se tornar pó, a Bíblia garante, é promessa de Cristo, que essa carne vai ressuscitar, não mais mortal, não mais sujeita à velhice e às enfermidades, mas vai ressuscitar incorruptível. Não será mais um corpo mortal, perecível, mas um corpo celestial, um corpo espiritual, para viver eternamente com o Senhor. Confirmando aquilo que eu já disse em lições anteriores, de que o homem, ele é sempre eterno. A morte física, ela faz uma separação entre alma e corpo por um período, mas os santos terão a ressurreição do seu corpo. E os perdidos, no dia do juízo final, também vão receber, eles vão passar pela ressurreição, vão receber a condenação eterna e com um corpo
próprio para o sofrimento eterno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Confirmando aquela ideia que eu trouxe aqui para os irmãos de que o homem, ele é eterno, ele vai existir para sempre. E sendo salvo ou não, ele vai ressuscitar. Só que uns ressuscitarão para a glória e outros, lá no juízo final, ressuscitarão para a vergonha eterna. Mas eles terão um corpo para sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre, um corpo indestrutível, mas um corpo para a vergonha, para sofrimento eterno. Dê para os irmãos compreenderem? Dê para entender aí? Então, é importante que a gente entenda que a glorificação do corpo se dará para os salvos e não para os perdidos. Bom, a nossa leitura bíblica em classe nós temos aqui, né? Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim: E Adão disse, porquanto Adão disse, Deus falando para Adão, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Temos aqui um texto onde fica muito claro que a terra passaria a ter espinhos, passaria a ter cardos e tudo, e ela passaria agora a ter um desequilíbrio, e tudo isso por causa do pecado de Adão e Eva. E fica muito claro aqui que o trabalho, Adão e Eva foram feitos para trabalhar, eles trabalhavam no Jardim do Éden, mas não trabalhavam para viver, para comer. O trabalho ali era um prazer. Agora mudou as coisas. Agora o homem tem que comer para se manter vivo, porque ele não é mais eterno fisicamente. Ele precisa comer para se manter vivo. Ele precisa agora trabalhar para ter produção de alimento para comer. Porque se ele não trabalhar, ele não come, e se ele não comer, ele não vive. Então, a partir de agora, o trabalho passou a ser também parte do sofrimento, parte da aflição do ser humano. Antes o homem trabalhava por prazer, sem pressão, não trabalhava para comer, porque o homem era eterno. Mas agora, o trabalho passa a ser agora mais um elemento, resultado do pecado do homem na vida, do pecado do homem. Então, o trabalho passa a ser agora também um sofrimento para o homem. E a terra passa a produzir espinhos que, na verdade, vão trazer ao homem sofrimentos, dores, e tudo isso é um desequilíbrio causado por conta do pecado cometido pelo homem, a coroa da criação. Agora, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 até o 7, nós temos aqui um outro texto muito interessante, e ele só está aqui porque Eclesiastes fala da velhice, fala do corpo do ser humano se deteriorando, e isso acontece por conta do pecado. O texto diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Mas que maus dias são esses? E cheguem os anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Aí ele começa, o escritor do Eclesiastes, no caso Salomão, ele começa a detalhar o falecimento do corpo. Ele diz aqui, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. Ele está falando do envelhecimento do corpo, da perda do vigor, da visão. Versículo 3, no dia em que temer os guardas da casa. Os guardas da casa são os braços. A gente trabalha e sustenta a casa com os braços. E no texto, na sequência, diz, e se curvarem os homens fortes, as pernas, e cessarem os moedores, os dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Então aqui está falando da fraqueza dos braços, fraqueza das pernas,
está falando da fraqueza dos dentes e está falando também da fraqueza dos olhos que começam a se escurecer. Versículo 4, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Está falando dos olhos que começam a se perder a visão. E se levantar a voz das aves e todas as vozes do campo se baixarem, fala da audição. Não é isso que acontece na velhice? Você fica cego, você perde a audição. Versículo 5, como também quando temer o que está no alto, você passa a ter medo da altura, e houver espantos no caminho, florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, você perde o vigor, as forças do corpo, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Versículo 6, antes que se quebre a cadeia de prata, fala da coluna. Você passa a ter problemas sérios de coluna, não aguenta mais peso, não tem mais posição certa do corpo, você encurva, passa a andar encurvado. Aí na sequência diz, e se despedace o copo de ouro, fala do vigor. E se despedace o cântaro junto à fonte, fala da juventude que não existe mais. Porque quando você está novo, você se cansou, você recupera suas forças rapidamente, você se revigora, mas agora na velhice, o cansaço não sai mais. O vigor vai embora e você não consegue se recuperar mais do cansaço. A recuperação de enfermidade já não é como antes. O corpo já não reage mais como antes, naquela rapidez. Agora é lento o processo. Em muitos casos não consegue se recuperar de sequelas de enfermidade, porque o corpo cansou. Então está falando aqui do cântaro junto à fonte. E se despedace a roda junto ao poço. E o versículo 7 conclui, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão aqui, ele define com muita clareza e detalhes o envelhecimento do corpo, o falecimento do corpo, até que volte ao pó. Preço, consequência do pecado na vida do homem. Deus abençoe vocês, tenham vocês aí uma excelente aula, compartilhe nosso vídeo, comente também se você puder aí, porque estará fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o presente momento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos uma boa aula nesse próximo domingo na Escola Dominical.